Você sabe a diferença entre ciclovia e ciclofaixa? Sabe quantos quilômetros de ciclovia temos em Campo Grande? Pois é, esse será o assunto que vamos abordar hoje no Se Liga, na conversa com a Elijane Coelho, do grupo de Cicloaventura Sopa de Pedra. Na competição sobre trânsito que agita a galera das nossas escolas, a participação dos alunos da escola Wilson Taveira Rosalino, lá do Conjunto Aerorancho. E o talento de Mari De Pieri. O Se Liga está no ar e será um prazer estar com você aqui. Vem o sol de setembro iluminar os corações dos poetas loucos, livres a pulsar, tristes pessoas caminhando pra lugar nenhum. Os aviões do céu de setembro, os sonhos pelo ar. Se o universo revelasse em cada estação dessas pessoas tão normais, a estrela oculta que existe em cada coração, a terra iria então brilhar, azul constelação. Vem o sol. No programa anterior, falamos sobre o aprendizado de como andar de bicicleta e falamos também sobre os equipamentos de segurança. E no programa de hoje, continuamos com a Elijane Coelho, servidora do Detran e integrante do grupo Cicloaventura Sopa de Pedra. Elijane, hoje vamos falar de ciclovia e ciclofaixas. E para começar essa nossa conversa, fala para o pessoal que está nos assistindo em casa e também aqui para a turma aqui da escola Wilson Taveira, qual a diferença da ciclovia para a ciclofaixa? Olá, Marcos. Olá, pessoal que está em casa. A ciclovia, ela é a via separada para ciclistas, separada por um obstáculo físico. Tá? Então, você tem um canteiro, né, uma estrutura semelhante ao meio-fio, alguma coisa que separa a pista dos carros, dos demais veículos, para a pista do ciclista. A ciclofaixa, ela não tem essa separação física. Então, ela é uma faixa na rua, na via, separada por pintura apenas, né? A pintura vermelha, é a cor internacional que delimita os espaços destinados à bicicleta e podendo ou não ser separada também por tachões. Legal. Elijane, segundo a Prefeitura, Campo Grande, a nossa capital, ela é servida de 77 quilômetros de ciclovia e 13 quilômetros de ciclofaixa. A cidade está atendida? Está bem atendida? Já é um grande avanço em relação a muitas cidades do país. Campo Grande é uma cidade fácil de se pedalar, a gente não tem subidas muito íngremes, mas essas ciclovias, elas ainda são colocadas de forma avulsa na cidade, elas ainda não são planejadas como uma estrutura viária, como são planejadas as linhas de ônibus, por exemplo, né, que você tem como ir passando de uma ciclovia para outra e sair do seu destino, sair da sua origem e chegar próximo ao seu destino, fazendo seu percurso principalmente por ciclovias. Ainda temos muito para avançar nesse sentido. Muito bem. E caso o ciclista ele chegue em um determinado momento e a ciclovia acabou, qual o conselho que você dá para esse ciclista? Que ele ande nas ruas movimentadas, que tenham mais sinalização, ou naquelas ruas que não são movimentadas, mas que a sinalização também já fica um pouco a desejar? Como é que é? Sim, o interessante é você sair com sua bicicleta, com seu roteiro já planejado. Se você vai de carro para a escola, para o trabalho, você faz esse percurso por um caminho. Quando você vai de bicicleta, você tem que planejar um caminho diferente, porque quando a gente vai de carro, a gente passa por vias de grande movimento, vias expressas, o que já não seria tão seguro para a bicicleta. Então, às vezes, naquela avenida que você passa de carro, tem uma outra rua paralela que é mais seguro você ir de bicicleta. Então, é interessante você planejar o seu caminho.
Às vezes, nesse planejamento, você até aumenta um pouco a distância. Por exemplo, no meu trajeto que eu faço para o trabalho de bicicleta, ele é 800 metros maior do que o meu trajeto de carro. Mas esse aumento da distância não prejudica em nada, porque eu ganho muito em segurança e até mesmo em velocidade, porque na via expressa você tem mais semáforo, você tem que ter mais cuidado com os demais veículos na via, isso acaba diminuindo o seu ritmo. Legal. Ligiane, segundo a Prefeitura também, está previsto a implantação de mais 6 quilômetros de ciclovia e mais 2 quilômetros de ciclofaixa. O que você acha disso? 8 quilômetros. Bom, se fosse no meu caminho, eu agradeceria. É a distância que eu percorro para ir para o trabalho, que não tem nenhuma ciclovia, nenhuma ciclofaixa. Mas demonstra que na mentalidade dos gestores públicos ainda não entrou verdadeiramente a preocupação, a importância da bicicleta como opção de mobilidade. Então, ainda fazem para bonito. O que está acontecendo é uma mudança na cabeça desses gestores, gradativamente. A gente espera que isso chegue a Campo Grande. Uma grande mobilização, onde essa mudança está chegando forte, é em São Paulo, e que é a cidade referência de modernidade do nosso país. Eles estão implantando 400 quilômetros de ciclovia em 2 anos. A ideia é fazer um choque mesmo. Tem aprovação de mais de 80% da população. E tem os protestos daqueles que utilizam o carro e que perderam suas vagas de estacionamento para as faixas vermelhas. Então, lá já está havendo essa conscientização da bicicleta como opção de mobilidade e a gente espera que os demais municípios sigam esse exemplo. Ligiane, outra pergunta. Em relação a dividir o espaço nas ciclovias. Quando chega aquela hora de pico, e não é o pico da hora do rush, mas é a hora de pico de atividade física, que é aquela hora 6 horas, 6h30, 7 horas. Você observa que as ciclovias de Campo Grande estão super lotadas. É gente passeando com cachorro, é gente andando, é gente com skate, com patins, e está o ciclista lá também dividindo o espaço. O que a gente pode falar sobre isso? As ciclovias em Campo Grande são planejadas como áreas de lazer, a maioria delas estão em parques lineares, em áreas agradáveis que as pessoas utilizam para atividade física. Para o ciclista, o que a gente fala é que essas ciclovias são áreas de lazer, então você vai pedalar como atividade física, sim, mas dentro de um limite de velocidade também. Porque não é uma via expressa. Então, se você está fazendo um treinamento esportivo que exige um desempenho melhor, você precisa procurar uma outra área mais adequada para isso, que não a ciclovia. Na ciclovia, você vai andar no máximo 15 km por hora. E tem a questão das ciclovias serem de mão dupla, então você precisa respeitar o seu espaço, ocupar sempre a faixa da direita, para que a faixa da esquerda fique livre para o ciclista que vem em sentido contrário ou para aquele outro que queira te ultrapassar. E com relação a outros tipos de usuários que ocupam a ciclovia, aí entra aquela questão do respeito, do compartilhamento dos espaços. Em muitas áreas você tem apenas a ciclovia, não tem a calçada para o pedestre. E os pedestres acabam utilizando a ciclovia como pista de caminhada. É uma falha aí do poder público de não colocar um espaço adequado. Em outros espaços, por exemplo, como a Orla Morena, que eu frequento muito, às vezes a pista do pedestre está logo ali do lado, mas a criança, o cachorro, ou mesmo um adulto distraído, acaba caminhando pela ciclovia. O que a gente recomenda é a educação acima de tudo, Então, a bicicleta é um veículo no Código de Trânsito que está superior ao pedestre. Então, o maior precisa respeitar o menor. Então, o ciclista vai sempre respeitar e dar preferência para o pedestre. Diminuir a velocidade, passar com atenção. E pode até falar com educação, sem ser grosseiro, falar, olha, por favor, aqui é a ciclovia. Caminhe ali na outra pista, caminhe na calçada. Pela sua segurança. Para a sua segurança. De forma educada, a gente consegue orientando as pessoas para ocuparem seus espaços. Pessoal, a Ligiane me convidou para um passeio de bicicleta. E nós fizemos um passeio e 2 coisas muito importantes que eu quero comentar enquanto vai passando aí para vocês as imagens, foi a travessia da faixa de pedestre, Ligiane? Naquele momento que nós estávamos chegando numa travessia de um cruzamento, e aí você me orientou que para atravessar uma faixa de pedestre, nós devemos descer da bicicleta
e atravessar empurrando a bicicleta. Fala isso É aí pra isso. gente. Em algumas ciclovias que a gente tem na cidade, nos cruzamentos, existe a faixa para o ciclista e a faixa para o pedestre. Existe a faixa vermelha. Nessa faixa vermelha, o ciclista pode passar pedalando. Caso não tenha a faixa vermelha, não tenha a ciclovia cruzando, aí o ciclista precisa descer da bicicleta e passar como um pedestre na faixa de pedestre. O Código de Trânsito prevê que o ciclista desmontado equivale ao pedestre. Muito bem. Outra situação também que nós observamos, nós vamos passar as imagens para vocês aí que nos assistem, foi aquela situação de uma ultrapassagem, isso vale para o condutor de veículo. A distância obrigatória de segurança que um condutor de veículo tem que dar para o ciclista quando ele ultrapassa o ciclista numa via. Fala para a gente sobre isso aí. Isso é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Se o condutor do automóvel, da motocicleta, não tomar essas precauções, ele está cometendo uma infração média, está sujeito a multa e tudo mais. Então, o condutor, para ultrapassar o ciclista, ele precisa reduzir a velocidade e tomar uma distância de 1,5 m. Para ultrapassar. Não pode passar tirando fina da bicicleta. Tem que dar o espaço para o ciclista. Uma questão que eu lembro que eu te perguntei até quando nós estávamos andando, Elijane, pedalando, né? O verbo melhor usado, pedalando, né? É a situação de que no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, ele nos traz que a bicicleta, ela tem que estar na mesma direção da via. Isso. E eu te questionei, mas para obter o porquê disso, não pela questão de querer fazer o errado, que muitas pessoas me perguntam sobre por que você não vem na contramão, porque aí você observa o carro se aproximando. Então, fala sobre isso aí. Isso, o Código de Trânsito prevê que a bicicleta é um veículo e, como tal, ela precisa trafegar na mesma mão de direção. Por que não na contramão? Muitas pessoas pensam que é mais seguro. Na verdade, quando eu era criança, eu aprendi, meu pai me orientava a andar na contramão, porque eu seria mais vista, eu teria uma percepção melhor do trânsito. Mas na mesma mão de direção, estudos científicos comprovam que os condutores, os motoristas, os motociclistas, eles percebem melhor os veículos que estão se deslocando no mesmo sentido e não em sentido contrário. E uma outra coisa é a questão de, num eventual choque, a questão do encontro das forças, né? Aí os estudantes podem nos falar sobre isso, né? Física básica. Se você tem duas forças contrárias, quando se choca, esse choque é maior do que o choque com duas forças no mesmo sentido, né? Então diminui o impacto, diminui a gravidade do acidente. Outra coisa é essa questão da bicicleta ser vista como um veículo, que foi o avanço desse código, né? A bicicleta avançou da categoria de brinquedo para um veículo e com isso tem seus direitos e seus deveres. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a Elijane mais uma vez de nos atender com essas explicações importantes. Agradecer a todos os ciclistas, todos os bikers de Campo Grande que estão aí nos auxiliando nessa mudança, que é uma mudança necessária para o trânsito de Campo Grande. Agradecer pelas suas informações, pelos seus ensinamentos, pela sua presença aqui no programa do Se Liga. E eu quero deixar aí esse espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal que nos assiste. Bom, Marcos, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Falar sobre bicicleta é algo maravilhoso, é a minha paixão. E para quem está em casa, para vocês aqui do programa, vamos andar de bicicleta com segurança, vamos nos informar e aproveitar a nossa cidade maravilhosa. Eu deixo o recado para que acessem sopadepedra.com.br, saibam da nossa programação, venham participar das trilhas, dos eventos, dos cursos que nós promovemos. Para quem não está andando de bicicleta na cidade e gostaria de usar mais a bicicleta, a gente recomenda que participe de passeios em grupo. Quase todas as noites tem grupos que organizam passeios na cidade. O Sopa de Pedra faz às terças-feiras e quem quer saber sobre os demais grupos pode acompanhar pelo Facebook, na página Bikers MS. O Juliano Almeida organiza essa página e lá ele publica informações sobre tudo o que acontece de bicicleta em Campo Grande. Precisa pagar alguma coisa? Chegou no grupo lá e... Os passeios noturnos de grupo são todos gratuitos. Basta você chegar com a sua bike no local, no horário, para participar, aprender com os ciclistas mais experientes e fazer excelentes amizades. Muito bem. Então você que está em casa nos assistindo, saia do sofá e vá pedalar.
sufocadas sem saber o que fazer. Todo mundo dançando e outros quase pulando. Vamos ver o que pode acontecer. E de repente um cara todo estiloso com um pique perigoso nos mandou obedecer. E ele vem com um papo meio estranho e furado de reggae lance com você. Um reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance com você. A gente fica a noite inteira falando de bobeira, pensando no que pode fazer. Um reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance, reggae lance com você. A gente fica a noite inteira falando de bobeira, pensando no que vai acontecer.